Olá, alunos! Nesse vídeo, irei resolver as atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano, volume 3. Então, vamos lá? Eu sou a professora Ellen Mendonça. Antes de iniciarmos a resolução das atividades de Química do primeiro ano, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha, também ative as notificações. Assim, você vai receber todas as dicas que eu estou trazendo para você. Bom, o assunto da primeira semana traz aí sobre a estrutura da matéria, modelos atômicos. Antes de começarmos com a correção da primeira atividade, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que depois irei ajudar. Atividade número 1. Dalton foi considerado o primeiro cientista a fazer proposições sobre a teoria atômica, pautado em investigações científicas. Os primeiros atomistas gregos propunham suas ideias embasadas por questões filosóficas, ao refletir sobre o modelo do átomo. Sobre o modelo atômico de Dalton, responda: o que significa a palavra átomo? A palavra átomo vem do grego a, que significa não, e tomo, que significa divisão. Então, é algo que não pode ser cortado, ou seja, partícula não divisível. E a matéria era composta por minúsculas partículas elementares de várias formas e tamanhos. Hoje nós sabemos que essa concepção já está ultrapassada. Temos conhecimento de que os átomos não são indivisíveis e nem são poucos eternos. Eles podem ser rompidos por fissão nuclear ou até mesmo destruídos. Letra B. Faça uma representação do modelo atômico de Dalton segundo os postulados estudados. Então, de acordo com os postulados de Dalton, ele passou a representar o seu modelo através de uma bola de bilhar. Então, cada representação atômica de um elemento químico diferente, ele considera símbolos diferentes. Então, didaticamente, hoje são representados em nível fundamental e médio os átomos como apenas esferas de cores diferentes. Letra C indica 3 características importantes desse modelo. Então, o modelo de Dalton, ele tem várias características. Ele representa os átomos como maciços, indivisíveis, indestrutíveis, traz a ideia de elemento químico, que é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa. Átomos de diferentes elementos químicos representam propriedades diferentes uns dos outros. O peso relativo de 2 átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Atividade 2. Considerando o sistema a seguir, responda. Então, observando a figura que é formada esse sistema, nós podemos lembrar do modelo de Dalton. Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em suas propriedades como forma, tamanho e massa. E átomos de elementos diferentes são diferentes em suas propriedades. Então, a gente pode observar pelo desenho que nós temos átomos diferentes representados aqui, átomos também diferentes representados aqui. Então, temos aí 2 tipos de átomos diferentes, porque eles são idênticos em suas propriedades, que aqui no caso está sendo representado pela cor. Então, primeira pergunta aí, qual o número de átomos presentes? Então, nós temos 8 átomos. A representação dessas moléculas aqui nos dá um total de 8 átomos. Qual que é o número de elementos? Como a cor representa elementos diferentes, então nós temos 2 elementos químicos diferentes, um na cor cinza claro, outro na cor cinza escuro. Qual é o número de substâncias? Então, nós temos a representação de uma substância aqui, outra substância aqui e outra aqui, justamente pela representação da cor.
Nós temos 3 substâncias, uma vez que essas duas são da mesma cor, então conclui-se que elas são uma única substância. E qual que é o número de moléculas? São 4 moléculas. Então, representação de 2 moléculas dessa mesma substância, aqui uma outra substância, e esse com cinza clarinho forma uma outra substância. Então, levando em consideração os postulados de Dalton, podemos concluir essas respostas. As alternativas abaixo contêm somente substâncias simples. Então, para identificarmos quais são substâncias simples ou não, vamos lembrar dos conceitos. Substâncias simples são aquelas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, vamos analisar cada uma das alternativas e buscar aquelas que são formadas pelo mesmo elemento químico. Então, aqui na letra A, nós temos as 3 substâncias representadas por elementos químicos diferentes. Na letra B, nós temos somente o ouro e o potássio, que são substâncias simples. Aqui na letra C, temos o cloro, potássio, que são simples, são aquelas formadas por um mesmo elemento químico. Na letra D, temos o ouro, o ferro e o oxigênio. E na letra E, temos o hidrogênio e o cloro. Então, a alternativa que representa todas as substâncias simples está na alternativa D. Atividade 4. Com relação às substâncias oxigênio, hidrogênio, água, chumbo, gás carbônico, gás ozônio, óxido de cálcio e enxofre, podemos afirmar que são substâncias simples, compostas, substâncias compostas. Essa atividade quer que nós identificamos quais dessas substâncias são simples, quais são compostas. Então, vamos relembrar os conceitos do que é uma substância simples e o que é uma substância composta. Substâncias simples são aquelas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. E as substâncias compostas ou compostos químicos são formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. Então, eu vou colocar aqui para cada substância dessa uma simbologia de substância simples. Nós vamos representar por S, substância composta vamos representar por C. Então, a primeira delas, o O2, é formado por elementos de um mesmo elemento químico, então é substância simples. A substância hidrogênio, também formada por átomos de um mesmo elemento químico, substância simples. H2O, que é a água, temos átomos diferentes, hidrogênio e oxigênio, então nesse caso, substância composta. O chumbo é formado por átomos de um mesmo elemento químico, então substância simples. O gás carbônico, formado por 2 átomos de elementos químicos diferentes, carbono e oxigênio, então substância composta. Ozônio é formado por a substância formada por átomos do mesmo elemento químico, então substância simples. O óxido de cálcio, formado por átomos de elementos químicos diferentes, substância composta. E o enxofre, formado por átomos de um mesmo elemento químico, então substância simples. Então, a alternativa que responde quais são todas as substâncias simples está na letra E, onde nós temos a substância oxigênio, hidrogênio, chumbo, ozônio e enxofre. Atividade número 5. Explique qual a diferença entre as seguintes notações químicas. Então, 2O, O2, 2O3 e 3O2. Então, essas representações nos dão ideias e conceitos de coisas diferentes, né, de espécies químicas diferentes. Então, a primeira delas é o 2O. O que significa o 2O? São 2 átomos de oxigênio. Então, quando nós temos um número antes da representação simbólica, nesse caso, nós temos aqui 2 átomos de oxigênio. Aqui nós já temos o número depois, ele é como índice, então isso aqui indica quantos átomos representam a substância. Então, no caso do O2, representa uma molécula do gás oxigênio. Embora não apareça aqui o 1, mas ele representa uma molécula da substância gás oxigênio. Então, o gás oxigênio é formado por 2 átomos do elemento oxigênio, que é esse índice que está representado aqui embaixo. Aqui nós temos 2O3. Então, 2O3 significa que são 2 moléculas de gás
Ozônio. Então, a substância gás ozônio é formado por 3 átomos do elemento oxigênio. E por último, temos 3O2. Então, 3O2 significa que são 3 moléculas de gás oxigênio. Então, a substância gás oxigênio é formada por 2 átomos do elemento oxigênio. Então, esse 3, esse 2, esse 1 que não aparece, esse 2, são o que nós chamamos de coeficiente estequiométricos. E esses números menores do lado direito, que é o subscrito, ele representa o índice, ou seja, a atomicidade, quantas vezes o átomo se apresenta na molécula. Bom, se a aula te ajudou de alguma forma, deixe seu like. Se tem dúvidas ainda sobre esse assunto, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Até a próxima aula!